Deus, um Almeida, está escrito assim: exortação à santidade. Glórias a Deus. Está escrito, meus amados: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Somente até aqui, meus amados irmãos. Senhor Jesus, fala conosco, meu Deus. Fala com a tua igreja, porque a tua igreja te ouve. Senhor, fala com o teu povo, que não venha ser voz de homem, que não venha ser voz de carne, mas que venha ser o teu Espírito bradando aqui nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Pode se sentar, dê uma salva de palmas que glorifica o Rei Jesus. Mais palmas, é para Ele, aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos, a palavra está dizendo exortação à santidade. Glórias a Deus. Santificação, meus irmãos, é algo que está muito precisando na igreja do Senhor. Glórias a Deus. Quando fala de santificação, alguém pensa que santificação é apenas vestes, é apenas obedecer a alguns mandamentos, mas a santificação, ela envolve algo ainda mais profundo e maior. E a santificação, meus irmãos, ela anda de mãos dadas com a separação. Glórias a Deus. Então, para uma pessoa ser santa, obrigatoriamente ela deve ser separada. E a separação contribui grandemente para a santificação. São duas palavras praticamente iguais, né, meus irmãos? Que andam lado a lado. A santificação e a separação. E eu quero nessa noite falar a respeito da separação. A Bíblia diz que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Sim ou não? A Bíblia não diz isso a respeito do casamento? Mas se nós levarmos essa verdade para o outro lado da verdade, o que Deus separou também não deve ajuntar o homem. E muitas das vezes, meus irmãos, nós temos visto pessoas querendo ajuntar o que Deus separou. E isso não é agradável aos olhos do Senhor. Essa palavra vem falar ainda de acepção, que Deus não faz acepção de pessoas e Ele não faz. Não faz acepção, meus irmãos, no sentido de excluir as pessoas, no sentido de rejeitar as pessoas. Nesse sentido, Deus não faz acepção de pessoas. Mas não significa que Ele não separa, porque Deus separa. E eu vou provar para os irmãos na Bíblia nessa noite que Deus separa. Eu vou provar para os irmãos através da palavra do Senhor que a separação é de suma importância. E eu quero provar ainda para os irmãos que aquele que comer do coxo dos porcos será julgado junto com os porcos. Amém, meus irmãos? Esse é o tema da nossa mensagem, a separação. A separação daquilo que Deus separou, daquilo que Deus não se agrada. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, a Bíblia diz: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Alguém que anda sem santificação, sem separação, ele até pode ver o Senhor dos Anéis, mas o Senhor Jesus ele não vê. Porque sem a santificação não verá o nosso Deus. Em Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 18, a Bíblia vai dizer assim, e outra vez vereis a diferença entre o que serve e entre o que não serve a Deus, entre o justo e o injusto. Deus faz separação, meus irmãos, inclusive chamando alguns de filhos e outros de bastardos.
Deus faz separação sim, ainda que Ele não faz acepção, mas Ele faz separação. Eu quero aqui mencionar algumas passagens da Bíblia, para que você venha entender aquilo que o Espírito de Deus quer falar contigo nessa noite, acerca da separação. A Bíblia diz, meus irmãos, que Eva e Adão viviam no paraíso separados. Eles viviam ali no paraíso, com todo o conforto, com tudo aquilo que Deus tinha proporcionado para Adão e Eva. Eles viviam separados. Mas a Bíblia diz que Eva, não achando suficiente o que Deus tinha deixado para eles, Eva vai fazer amizade com quem estava separado, com quem estava do lado de fora, com quem estava fora do propósito de Deus. E a Bíblia diz que Eva, ela fez amizade com a serpente. Havia uma divisória entre o paraíso de Deus e o lugar que estava a serpente. Eu imagino Eva chegando próximo à divisória e puxando assunto com a serpente, conversando com a serpente. E Deus está mandando eu gritar aqui nessa noite: se você tiver comunhão com a serpente, você vai ser julgado segundo a serpente. Se você tiver amizade com a serpente, você será tratado como a serpente. Aleluia, glórias a Deus. Louvado e bendito é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê, meus irmãos, que tem muitas pessoas vivendo opressiva, depressiva? Sabe por quê, meus irmãos, que tem muitas pessoas sofrendo por essa terra? É porque tem feito amizade com pessoas erradas, é porque tem abrido o teu coração para pessoas erradas, é porque tem compartilhado a tua vida com pessoas que não é do mesmo propósito seu, que não está na mesma divisória que você está. E a Bíblia diz que por causa dessa amizade de Eva, Adão e Eva perderam o paraíso eternamente. Foram lançados fora do paraíso, meus irmãos. Porque se nós ajuntar com aqueles que estão de fora da separação, nós seremos julgados como eles. E eu vou provar para você mais uma vez. A Bíblia diz que Satanás tinha sido expulso do céu, porque tinha brotado um sentimento no coração de Satanás de querer ser maior do que Deus. E a Bíblia diz que Satanás foi expulso do paraíso. E quando Eva teve amizade com a serpente, ela também teve o mesmo juízo, ela também teve a mesma expulsão, ela também foi lançada fora do paraíso. Aleluia, glórias a Deus. E Deus está mandando eu dizer aqui nessa noite: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Isso não é Bíblia, isso é provérbio, amém, irmãos? Que fique separado isso, porque de repente alguém vai dizer aqui que eu estou dizendo uma heresia. Isso não é Bíblia, isso é um ditado popular. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. A tua amizade vai fazer toda a diferença. Em Mateus capítulo 10, no versículo 41, está escrito, meus amados irmãos: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, recebe galardão de justo. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Senhor! Louvado e bendito é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em qual divisória que você está? Na divisória da igreja, da santificação, ou do lado do mundo, ou do lado da perversão, ou do lado da abominação, ou do lado da sensualidade, ou do lado da lascívia, ou do lado do adultério? De que lado você está? É do lado que você estiver que você será julgado. Aleluia, glórias a Deus. Aquele que comer da imundícia do mundo será julgado conforme o juízo que está preparado para o mundo. Aleluia. Em Êxodo capítulo 9, no versículo de número 14, a Bíblia diz que Deus fez separação entre o gado dos egípcios e o gado dos hebreus. Aleluia. Deus fez separação entre o gado dos filhos de Israel e entre os gados dos egípcios. E essa separação tinha um propósito, para que aquela praga que veio sobre os animais não matasse o gado dos filhos de Israel. Essa separação tinha um propósito de livramento. E o propósito de livramento na nossa vida também faz parte da separação, da santificação, da renúncia ao pecado, do amor a Deus, de abrir mão das nossas vontades, do nosso desejo, de abrir mão da nossa carne e dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! Oh, glória! É do lado que você estiver que você será julgado. Imagina, meus irmãos, se uma das vacas dos filhos de Israel pulasse a cerquinha e fosse para o lado que estava o gado do filho dos egípcios.
Imagine-se uma vaca, um boi, um bezerro, dos filhos de Israel que estava separado, pulasse a cerca e fosse para o lado do gado dos filhos dos egípcios. O que ia acontecer com essa reis? O que ia acontecer com esse animal? Ele ia morrer pela praga que Deus lançou, que matou todos os animais da terra do Egito. Ele ia morrer junto com os outros, ele ia perecer junto com os outros. Da mesma maneira, está mandando Deus dizer aqui nessa noite: não se misture com o mundo, não se misture com o pecado, porque se você misturar com o pecado, você vai morrer. Porque se você misturar com a sujeira, com a perversão, com a abominação da terra, você será condenado, será lançado no lago de fogo e enxofre, onde haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia! Não se misture, igreja do Senhor. Não se misture, porque do outro lado há morte. Não se misture, porque do outro lado há perversão, há juízo, há fogo ardente e consumidor. Aleluia! Mas se você estiver guardado do lado que Deus te separou, mas se você estiver guardado do lado que Deus te colocou, nenhum mal chegará na tua casa, mal algum chegará na tua tenda. Você estará guardado debaixo das penas do Todo-Poderoso, estará protegido, estará guardado. Aleluia, glória a Deus. Mas é necessário, meus irmãos, ficar na separação que Deus te colocou. E muitas vezes no dia de hoje, o diabo, meus irmãos, quer colocar uma mistura, quer colocar um picadinho, quer colocar um mexidão entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Mas eu repreendo esse espírito do diabo, eu repreendo esse espírito das trevas, em nome de Jesus Cristo. Na igreja de Deus não há lugar para Satanás, na igreja de Deus não há lugar para as coisas do mundo, há lugar somente para a santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao nosso Deus, santidade ao nosso Deus. Aleluia! O diabo, meus irmãos, quer colocar na cabeça das pessoas que o pecado compensa. E como que o diabo faz isso muitas das vezes? Eu conheço uma pessoa bem sucedida nessa cidade. Aquela pessoa foi casada com um amigo meu. E aquela mulher é uma mulher bem sucedida, uma mulher até bonita. E ela separou do amigo dela, do meu amigo na verdade, separou do marido dela, do meu amigo. Aquela mulher, ela era infiel quando ela estava com ele e acabou até chegar ao ponto de se separar. E hoje aquela mulher arrumou outro homem e parece que está mil maravilhas. Parece que a vida dela está no céu. Não há mais briga, é recebendo flor de homenagem, é recebendo mensagem. Parece um mar de rosas. Sabe por que acontece isso, meus irmãos? Satanás não está preocupado com quem está certo, com quem está com ele, não. Quem está no adultério, quem está no segundo casamento, já está na gaiola do diabo. E eu provo na Bíblia para quem quiser ver. Quem está no adultério, meus irmãos, já está na condenação. Se não se arrepender e deixar, vai para o inferno. É isso que diz a palavra. Então, meus irmãos, aquela mulher hoje passa um olhar de mil maravilhas, como se a vida delas, como se ela estivesse andando no céu. Sabe por quê? Porque ela está no segundo casamento, ela está dentro da gaiola do diabo. Então o diabo não vai mexer com ela. O diabo não vai se preocupar com ela, porque o diabo está preocupado é comigo, é contigo que está na presença de Deus. O diabo não está preocupado com quem já está amarrado nas suas correntes. O diabo não está preocupado com quem já está garantido. Ele está preocupado é com aqueles que estão caminhando para o céu. Passa uma falsa impressão, meus irmãos, que o crime compensa. Passa uma falsa impressão que o pecado vale a pena. Mas eu quero repreender esse espírito do engano em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo repudia o divórcio. Jesus Cristo abomina a separação. Aleluia! Aquela mulher parece que está feliz, meus irmãos. Mas é somente nessa terra. Quando fechar os olhos, se não se arrepender, se não deixar o pecado, abre os olhos do inferno. Está julgando, irmão? Não, é a palavra. Amém? Glórias a Deus. No livro de Josué.